Olá, pessoal do oitavo ano, mais uma vez, professor João Diniz, com mais uma aula de matemática para vocês. Essa é a nossa aula aqui, ó, de número 9, ok? Então, vamos lá trabalhar aqui, gente, mais um descritor, né, da área da matemática, tá bem? Então, o descritor passado, nós trabalhamos, né, um pouco a respeito das relações entre grandezas, relação diretamente proporcional, relação inversamente proporcional, tá? No final da aula anterior deu um probleminha no vídeo, mas você obviamente sabe que a resposta era a alternativa B, né? 5. Então a roda maior ela daria 5 voltas completas, enquanto a menor daria 10 voltas, tá bom? Gente, nossa aula de hoje é sobre o descritor 30, né? De 30. O que é que esse descritor ele vai exigir de vocês, né? Então veja, ele vai exigir que você consiga, né, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá certo? Então, você lá no sexto ano, você é introduzido às famosas expressões numéricas, que são associação de operações, né, que tem apenas números ali. Por isso, daí o nome expressão numérica, é uma escrita matemática apenas com números, tá? E você utilizando as regras, né, de associação e também as regras de sinais, você consegue achar o valor daquela expressão numérica, não é? É importante que você lembre que primeiro resolve-se os parênteses, depois os colchetes, por fim as chaves, né? E também lembre da ordem de importância das operações, né? Multiplicações, potências e raízes, multiplicações, divisões, adições e subtrações, na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, isso é uma revisão geral de como se resolve uma expressão numérica, tá bom? Porém, pessoal, esse descritor 30, ele cobra da gente o quê? Ele cobra que a gente consiga resolver problemas, né, que exijam o cálculo do valor numérico, tá? O valor numérico, ó, de uma expressão algébrica. Então, primeiramente, vamos lá. Gente, o que é um valor numérico? Ora, nada mais é do que um número, tá? É óbvio, é um número, né? Que representa, este número, ele está representando, né? Ele é a solução, certo? De uma expressão. E que expressão é essa, professor? É justamente uma expressão algébrica. Gente, em matemática, o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é aquela estrutura matemática que apresenta letras e números, tá certo? Então, isso é uma expressão algébrica, né? Estamos aqui dentro de uma grande área, que é a área da álgebra, né? A área da álgebra é a área da matemática que a gente utiliza de letras para representar alguns números que nós não conhecemos o seu valor, tá certo? Então, aqui nós agora iremos trabalhar, não é, com as expressões algébricas. E aqui eu vou relembrar um pouquinho, ó, sobre uma expressão algébrica. Por exemplo, se eu disser assim, a idade de João mais a idade de Maria é igual a 50 anos. Também já vou repetir. A idade de João, certo? Mais a idade de Maria é igual a 50 anos. Então, veja, isso aí eu posso escrever uma expressão algébrica que defina isso que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, eu não conheço a idade de João nem a de Maria. Eu sei que somando as duas eu obtenho 50 anos. Mas eu posso dizer o seguinte, vamos representar a idade de João por X, tá? E a idade de Maria nós vamos representar, ó, por Y, por exemplo. Letras muito famosas na matemática, tá? Mas não é obrigatório ser apenas X e Y, não. Você pode usar qualquer letra que você achar interessante, tá bom? Isso é igual a 50. Então, isso aqui, pessoal, que eu acabei de escrever para vocês, é uma expressão algébrica que determina a soma das idades de João e Maria. Tá vendo aí? Então, mesmo sem eu saber qual é a idade de João e nem a idade de Maria,
eu posso escrever uma expressão, certo? Eu posso escrever uma expressão que traduz matematicamente essa situação que eu falei para vocês. Mais um exemplo. Veja só. Imagine que um pão custa 25 centavos, né? Que em reais a gente escreve assim, ó. Certo? 25 centavos, tá? 2 pães, aí seria isso vezes 2, né? 3 pães seria esse valor vezes 3, 4, esse valor vezes 4, e assim por diante, tá bom? Então, eu posso escrever uma expressão que vai me dar o preço da quantidade de pães que eu for comprar, porque você concorda comigo o seguinte, né? O preço que eu vou chamar de P, o preço que eu vou pagar, vai depender de quê? Vai depender da quantidade, não é isso? Vai depender da quantidade de pães que a gente vai aqui comprar, não é verdade? Professor, mas eu posso comprar 2, o outro pode comprar 10, o outro pode comprar 100, o outro pode comprar 50. Então, essa quantidade ela é variável. Então, se é variável, nós já apresentamos ela por uma letrinha. Vamos chamar essa quantidade de x, tá certo? Então, como é que fica essa expressão aqui, ó? É só pegar o valor de um pão, né, que a gente já conhece, e multiplicar, pessoal, pela quantidade de pães que você vai comprar. Tá certo que nesse caso aqui a quantidade ela é variável e a gente está representando isso por uma letrinha x. Então, pessoal, acabamos de escrever aqui mais uma expressão, né? Mais uma expressão algébrica. Por que algébrica? Porque nela aparece um termo algébrico, que é a letrinha x, tá? Essa expressão algébrica aqui, ela traduz para a gente, né, o preço a ser pago, né, na compra de x pães. Onde esse x aqui, obviamente, é a quantidade, né? Se eu injetar o número 3 aqui, né, eu multiplico e obtenho o preço que eu vou pagar. Né? Se eu injetar o número 4, 5, 6 e assim por diante, se eu não comprar nada, eu colocar 0 aqui, ó, 0 vezes esse valor dá 0, então não vou pagar nada. E assim por diante, tá certo? Então, tudo bem. Mas o que seria o valor numérico? Uma expressão algébrica a gente já entendeu o que é. Né? É uma escrita matemática na qual nós utilizamos números e letras, né, para traduzir aquele problema, né, aquele problema que eu estou propondo para vocês. Tudo bem, professor, mas e o valor numérico da expressão algébrica? Como é que a gente encontra ele? Eu vou partir dessa mesma expressão do preço dos pães, tá certo? Do preço a ser pago. Vou partir dessa mesma expressão. P vai ser igual o valor de um pão, tá? Só consertando aqui, ó, o valor de um pão, certo? Multiplicado pela quantidade. Então, isso é uma expressão algébrica que traduz o preço que eu vou pagar, tá? O preço a ser pago. Muito bem. Professor, mas como é que eu encontraria aí o valor numérico da expressão do preço? Gente, o valor numérico, ele só pode ser calculado quando conhecemos os valores das letras da expressão. Certo? Então, eu tenho a expressão pronta, mas se eu não conhecer o valor de cada letrinha ali para poder substituir e calcular, eu não conseguirei sair do lugar, tá bom? Então, agora, se eu disser considere, né? Se eu disser considere
x igual a 10, aí o negócio muda de figura. Porque no lugar de x na minha expressão, eu posso substituir por 10 e a expressão ela adquire este formato aqui. Concorda? Então agora basta você fazer o quê? Multiplicar 0,25 vezes 10, ó. 0,25 vezes 10, pessoal, o que é que acontece com essa vírgula do 0,25 quando eu multiplico por 10? Pula uma casa para a direita, se transformando em 2,5, tá certo? Então, este aqui seria o valor numérico da expressão 0,25 vezes x, quando x vale 10. Então, nessa expressão, quando x vale 10, o valor numérico dela vai para 2,5. Professor, como assim quando x vale 10? Porque, observe, se você colocar aqui qualquer outro valor, o valor numérico ele já não vai ser mais 2,5, tá bom? Já vai mudar. Se eu botar 20 aqui, por exemplo, o valor já não vai ser 2,5, vai ser 5, tá? E assim por diante. Dependendo do valor que você colocar aqui, ó, este valor numérico vai variar, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu só posso transformar, eu só posso encontrar o valor numérico de uma expressão quando eu conhecer, quando a questão me fornecer, me der condições, né, de eu substituir o valor das letras por números para eu poder fazer conta. Por quê, professor? Porque não tem como eu pegar, não tem como eu pegar 10 e multiplicar por x. 10 é um número, x é uma letra. Não tem como eu pegar 10 e multiplicar por x, porque esse x pode ser qualquer valor, né? Agora, se eu digo que x vale 2, aí agora o negócio muda de figura, porque eu vou ter 10 multiplicado por 2, número multiplicado por número, tá bom? Então aqui eu consigo uma resposta legal, tudo bem? Vamos fazer uns exemplos aqui para nós praticarmos. Veja só, antes de ir para os problemas propriamente dito, eu gostaria de relembrar um pouco sobre a linguagem algébrica com vocês, com esses simples exemplos aqui. Vamos lá. Escreva na forma de uma expressão algébrica, sendo n um número natural qualquer, tá? Então, um número qualquer, que a gente está chamando de n. Letra A, o triplo de um número n. Ora, o triplo de um número n, como é que eu escrevo o triplo de um número? 3 vezes esse número n. Então, essa aqui é a minha expressão algébrica. Como a gente sempre omite o sinal de vezes, né? A gente sabe que ele está aí, mas a gente não escreve. O triplo de n, o triplo de um número n, a gente escreve simplesmente 3n. Então, esse aqui é o triplo de um número qualquer. A metade do triplo de um número. O triplo eu já sei que é 3n, e a metade disso daqui, ó, basta eu dividir por 2. Metade de qualquer coisa é essa situação dividida por 2. Então, aqui é metade do triplo. O triplo eu tenho aqui e estou tirando a metade. A quarta parte do quadrado de um número. Gente, se a metade eu divido por 2, a quarta parte significa que eu estou dividindo alguma coisa por 4. Mas é a quarta parte do quadrado de um número. O número eu sei que é n, e o quadrado desse número é ele ao quadrado. Então, o que é que eu tenho aqui? A quarta parte do número ao quadrado, tá bom? O quíntuplo de um terço de um número. Bem, o que é um terço de um número? É este número, pessoal, só que dividido por 3. Isso é o terço de um número. Só que está falando o quê? O quíntuplo de um terço. Então, o quíntuplo é como se fosse o terço, só que aqui multiplicado por 5. Tá? Então, isso aqui pode ser, esse 5 pode ser multiplicado aqui no numerador. Então, eu posso escrever simplesmente 5n sobre 3. O terço do quíntuplo de um número. Tá? O quadrado do sucessor de um número. Gente, se eu tenho um número n, quem é o sucessor de n? É n mais 1.
Tipo, se n for 5, o sucessor é 5 mais 1, que é 6, né? O sucessor de 6 é 6 mais 1, que é 7. Então, o sucessor de qualquer número, e aqui nós estamos tratando de número n, o sucessor de um número vai ser n mais 1. Só que ele quer aqui o quê? O quadrado desse sucessor n mais 1. Então, você vai pegar isso daqui, ó, esse conjunto que é o sucessor, e elevar ao quadrado. Então, aqui, ó, nós escrevemos todas as situações aqui, utilizando a linguagem algébrica, tá bom? Um exemplo aqui para nós praticarmos. O valor da expressão, aí eu vou escrever ela aqui novamente, ó, 3 vezes x menos 2 vezes y mais z. Então, o valor dessa expressão para x igual a menos 1, y igual a 2 e z igual a 3 é, ora, a questão me ajudou porque ela já disse que no lugar que tem x eu posso trocar por menos 1, no lugar que tem y por 2 e no lugar que tem z por 3. Então, vamos lá. Então, vou ter o quê? Que 3 vezes o valor de x, que é menos 1. Como é negativo, uso parênteses. Menos 2 vezes o valor de y, que também é 2. Mais o valor de z, que é 3. Tá? E aqui a gente vai fazer o que agora? Somar, não é, esses números. Ou melhor, resolver a expressão algébrica. Tá? Então, na verdade, o que nós temos aqui de vermelho já não é mais uma expressão algébrica, e sim uma expressão numérica. Tá? Então, você observa o seguinte. Em uma expressão algébrica, quando eu substituo o valor das letras, né? Quando eu substituo as letras pelos seus respectivos valores, ela deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica, ó, que é o que temos aqui em vermelho. E agora basta que você resolva a expressão numérica e achar a resposta final, que é o valor numérico. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma multiplicação aqui, tá? Eu vou resolver ela, só que aqui eu tenho um joguinho de sinal, né? Porque o 3 está positivo, multiplicado por um negativo vai dar negativo, né? Então, 3 vezes 1, 3, tá? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, né, pessoal? E repete o 3 ali para somar com ele no final, tá bom? Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho menos 3 aqui, menos 4. Menos 3, menos 4. É aquela ideia, sinais iguais, soma e repete sinal. É como se você devesse 3 e também devesse 4. Então, a dívida total vai ser de quanto? A dívida total vai ser de 7. Por isso, a gente soma os números e repete o sinal. E aqui eu vou conservar, ó, mais 3. Aqui já mudou a história. Por quê? Aqui eu tenho sinais diferentes. Nos sinais diferentes, a gente subtrai, né? 7 menos 3, que dá 4. E repete o sinal do número maior na minha conta. Quem é o número maior? É 7 ou é 3? É 7, então o sinal dele é menos. Tá? Ou, em outras palavras, se você deve R$7 e está pagando R$3, você abate e ainda continuará devendo R$4. Então, a resposta correta aqui, pessoal, ó, alternativa C, menos 4. Esse é o valor numérico dessa expressão para esses valores aqui. Se eu mudar qualquer valor aqui, o valor já não, a resposta já não será menos 4. Entenda isso. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, gente. Vê. Observe o retângulo abaixo. Nós temos aqui esse retângulo, né? Onde a base dele está sendo representado por uma expressão algébrica, x mais 3, e a altura também está sendo representada por outra expressão algébrica, x mais 1. Tá? Pergunta. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro da figura? Então, observe que todas as respostas são expressões algébricas e não valores numéricos. Por quê? Porque a questão ela é bem explícita. Qual a expressão algébrica? Então, eu vou ter que procurar uma expressão algébrica. Vamos escrever algebricamente? Então, vamos lá. Primeiro, o que é perímetro? É bom você lembrar disso daí. A questão que é uma expressão do perímetro. O perímetro, gente, você sabe, né? Você sabe, né? Somatório, vou escrever assim, né? Das medidas dos lados. Tudo bem? Esse é o símbolo de somatório, tá? Somatório das medidas dos lados. Tá certo? Então, como é que eu posso
interpretar isso daqui? Bem, no retângulo nós sabemos que os lados paralelos têm a mesma medida. Então, se aqui nesse comprimento aqui, ó, é x mais 3, esse comprimento aqui também será. Se aqui é x mais 1, esse comprimento aqui também será. Basta que a gente escreva uma soma entre todos esses lados. Então vamos lá, começando aqui por baixo, eu vou ter x mais 3, mais, já que é uma soma, né, x mais 1, mais, detalhe, eu vou usar parênteses aqui, tá? Nesse caso não influenciaria, mas eu vou escrever com parênteses. Mais x mais 3 aqui, ó, mais, para finalizar, x mais 1 no final. Tá certo? Então, isso é a minha expressão do perímetro. É a soma das medidas dos 4 lados, né, desse retângulo. Gente, eu acho que você lembra que se você tem um sinal de mais antes de um parênteses, esse sinal de mais ele não influenciará em nenhum termo dentro do parênteses. Como assim? Se você tem mais aqui fora e aqui dentro você tem mais 4, para você eliminar esse parênteses, basta repetir o mais 4 sem alterar nada. Né? Se você tem aqui ó, mais e aqui eu tenho menos 5, para você eliminar esse parênteses, basta você repetir o menos 5. Ou seja, o mais ele não interfere. Né? Se fosse um menos, interferia. Então, aqui também tem um mais, né? Escondidozinho. Para eliminar esses parênteses, como é que eu faço? Repete todo mundo. Então, eu tenho x mais 3 mais x mais 1 mais x mais 3 mais x e mais 1. Tá certo? Eu simplesmente retirei o parênteses de todo mundo. E repeti eles com seus sinais direitinho aqui. Então, aqui agora você caiu numa situação que é a soma de termos algébricos, né? Semelhante com semelhante. Como assim, pessoal? X com x, número com número. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho 1x mais 1x dá 2x. 2x mais 1x dá 3x. E 3x mais 1x vai dar o quê? Ó? 4x. Tudo bem? Vamos agora para os números. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 3 dá 7. E 7 mais 1 dá 8. 8 positivo, então 4x mais 8. Então, o perímetro dessa figura é determinado, é representado por 4x mais 8, alternativa B. Mas, pessoal, mas eu pensei que fosse um número. Não. Você só vai encontrar um número quando você substituir o x por um número, que não é o caso aqui, pois a questão não pediu o valor numérico do perímetro. A questão pediu simplesmente a expressão algébrica do perímetro. E a expressão algébrica do perímetro é essa. Agora, a título de curiosidade, aí na sua casa, você calcule o perímetro desse retângulo para x igual a 1, calcule para x igual a 2, calcule para x igual a 3, e calcule para x igual a 10. Isso aí é um a mais para você, tá? Aí, obviamente, quando você substituir cada um desses valores e fazer a conta, você vai encontrar uma resposta diferente no final de cada uma dessas contas. Tá? Mas a resposta dessa questão específica aqui, ó, é a letrinha B. Tá? Vamos lá. Questão 4. O valor da expressão a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes x quadrado vezes y quadrado para a valendo 10, x valendo 2 e y valendo 1 é. Tranquilo, né, pessoal? Vamos substituir? Então, eu já vou colocar aqui, ó, substituindo as letras pelos respectivos valores que foram dados aqui. Então, A vale quanto? A vale 10. Então, vou pegar o 10 e elevar ao cubo. Tá? Menos 3 vezes o A elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado. Vezes o x elevado ao quadrado. Então, o x vale 2. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Vezes o y, que vale 1, também elevado ao quadrado.
Gente, expressão numérica agora. Vamos resolver? Tem potência, professor. Resolve primeiro as potências, porque potência tem prioridade sobre multiplicações e mais ainda sobre subtrações, tá? Então resolve tudo que for potência. Vamos lá. 10 elevado ao cubo, pessoal, essa é a potência 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Menos 3 vezes. Resolve essa potência. 10 vezes 10, 100. Cuidado para não fazer 10 vezes 2, 20. Não é assim que resolve potência, né? Potência se resolve multiplicando a base pela base quantas vezes forem o expoente. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1 que é o mesmo. Tá bom? Professor, eu tenho aqui uma subtração e tenho multiplicações aqui para fazer. É claro que a multiplicação agora vai ganhar. Então, repete o 1000 menos, vamos lá. 3 vezes 100, 300. 300 vezes 4, ó. 300 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Repete 2 0, 1.200. E 1.200 agora multiplicado por 1 vai ser o próprio 1.200. Poxa, professor, eu tenho 1.000 e tiro 1.200? Claro, vai dar um número negativo. Como é que eu faço isso? Sabendo que esse 1.000 está positivo, ó, sinais diferentes eu vou subtrair o maior pelo menor, né? Obviamente aqui a diferença é de 200, certo? E eu vou repetir o sinal do número maior na conta. Quem é maior na conta? É 1.000 ou 1.200? 1.200. Qual é o sinal? Negativo. Menos 200, alternativa a letra C. Ou, como muitos gostam de pensar, né? 1.000 menos 1.200, eu entendo assim, ó. Eu tenho 1.000, já que está positivo, eu tenho 1.000 para pagar, né, já que está negativo, 1.200. Então, eu dou 1.000, mas ainda fico devendo 200. Então, está aqui a alternativa correta. Certinho? Vamos mais um aqui. Questão 5, questão boa, né? Bem legal. Mexe com geometria plana. Tá? Na figura abaixo, podemos observar um hexágono e suas diagonais. Tá? Então, as diagonais são essas linhas aqui, ó, que ligam dois vértices opostos. Né? Aqui tem várias diagonais. Tá? Para você não precisar contar quantas diagonais vai ter um polígono convexo como esse, existe uma expressão algébrica que, quando você substitui na expressão algébrica o valor de n, você encontra quantas diagonais vai ter aquele polígono que você está trabalhando, tá? Onde D é o número de diagonais e N é o número de lados do polígono. Muito bem. Então, tem essa expressão. D é o número de diagonais, é dado por N menos 3 vezes N sobre 2. Tá? N é o número de lados do polígono. Se você substituir aqui o valor de N, você faz a continha, resolve a expressão e acha quantas diagonais vai ter esse polígono. Pergunta: um polígono de 9 lados. Opa, não sei se vocês lembram, mas o polígono de 9 lados é o famoso eneágono. Tá? O polígono de 9 lados tem 54 diagonais, 27, 18 ou 9. Para saber disso, coloca o valor de N aqui, ó, 9. Então, eu vou ter o quê? 9, entre parênteses, né? 9 menos 3 vezes 9 dividido por 2. Resolve logo esse parênteses, não é, pessoal? 9 menos 3 dá quanto? 9 menos 3 dá quanto? Ó, 6, né? Vezes 9 que está fora, dividido por 2. Gente, se eu dividir o 6 por 2, eu posso, antes de multiplicar aqui, eu posso dividir, ó. 6 por 2 dá 3. E 3 vezes 9, 27. Então, vai ter 27 diagonais. Tá certo? Alternativa correta, a letrinha B. Então, este 27 é o valor numérico dessa expressão quando n vale 9. Tá bom? Aí, em casa, também como um exercício a mais, eu gostaria que você calculasse o número de diagonais para um polígono com n igual a 10 lados, que é o decágono, e n igual a 20 lados, que é o icoságono. Calcula aí para mim
Quando n for 10, D vai ser quanto? Quando n for 20, o D vai ser quanto? Então, no decágono e no eneágono, quantas diagonais você vai ter? Calcula aí. Gente, por fim, considere a fórmula P igual a AB quadrado sobre 3. Determine o valor de P se A for 2 e B for menos 3. O que é que eu faço? Na minha expressão, eu vou substituir. Então, P vai ser, no lugar de A, eu boto 2, multiplicado por B elevado ao quadrado. Então, B vai ser menos 3, então, parênteses, que é negativo, elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, a minha expressão vai se transformar na seguinte coisa. Tem potência? Tem. Então, a potência ganha para multiplicação e também para divisão. Menos 3, pessoal, elevado ao quadrado. Ó. Você lembra lá da regrinha da potência? Base negativa expoente par, né? Por quê? Porque é isso aqui, ó. E menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Por isso que dá 9 positivo, tá certo? Então, dá 9 positivo. E agora? P, né? Multiplica ali, ó. 2 vezes 9, 18. Dividido por 3. Tá? Professor, se eu quiser dividir, aqui vai dar o quê? 6, né? Pronto, 6. Professor, se eu quiser pegar 9 dividido por 3, que dá 3, e pegar o 3 e multiplicar por 2, também vai dar 6. Belezinha? Então, quando A é 2 e B é menos 3, nessa expressão aqui, o valor numérico vai ser 6. Professor, e se A for 1,9, que é bem perto de 2, vai dar 6? Não, não vai dar 6, vai dar um outro valor. Tá certo? Então, pessoal, essa é nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço para vocês e façam esses exercícios que eu deixei para vocês aí como um treino a mais, tá? E até a nossa próxima aula.